Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Marinelli, presidente, e o Sr. Fernando Leão, diretor executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleury.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas ao Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia. Desde já agradeço pela presença de todos em nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2019. Continuamos evoluindo de forma considerável nosso portfólio de marcas. Observamos que o crescimento orgânico das unidades de atendimento neste trimestre atingiu o maior patamar dos últimos 4 trimestres, apresentando aumento de 8,7%. Esse resultado reforça nossa crença na estratégia de diferenciação médica e atendimento, aliada a uma cultura de eficiência e excelência em gestão. É importante destacar que tal crescimento se deu mesmo diante de uma recuperação ainda tímida da economia. É certo que os recentes números da evolução na geração de empregos formais nos deixam animados com a inversão de tendência, mesmo que ainda sintamos uma significativa retração acumulada desde 2012. Nossa evolução na construção da plataforma de negócios em saúde não para. Continuamos construindo, testando e implementando tecnologias e serviços que garantem nosso avanço na direção de soluções integradas com a visão de um ecossistema de saúde onde o diagnóstico é peça-chave na coordenação de cuidados, tratamentos e medicina personalizada e de precisão. Os fundamentos necessários para garantir uma plataforma de serviços robusta continuam sendo prioridade de investimento para um ambiente de ativação de dados, serviços inteligentes e workflows ágeis. Passando para a apresentação, no slide 3, destacamos os principais indicadores financeiros no terceiro trimestre. Ressalto que, para fins de comparação, os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. A receita bruta apresentou um crescimento de 10,8%, totalizando 818 milhões de reais. Destacamos que esse aumento, entre outros, foi impactado pela aceleração do crescimento da marca Fleury, com expansão de 6,7% nesse trimestre, sendo este o terceiro trimestre consecutivo de melhora no crescimento da marca. As glosas representaram 1,4% da receita bruta e permanecem estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA atingiu 196 milhões de reais, com um crescimento de 8,2%. A margem EBITDA atingiu 26%.
O lucro líquido atingiu 95 milhões de reais, apresentando um crescimento de 4,9%. A geração de caixa operacional totalizou 213 milhões de reais, com uma expansão de 22,6%. O ROIC sem ágio alcançou 38%. Seguimos agora para o slide número 4, em que mostramos os destaques operacionais do trimestre. No encerramento do terceiro trimestre de 2019, o NPS das nossas marcas atingiu 77,7%, estável em relação ao ano anterior, e mantendo o nível alto de diferenciação pelos quais nossos serviços são reconhecidos e preferidos. Em outubro, anunciamos a celebração de contrato para a aquisição do grupo Diagmax em Recife, que passará por avaliação do CAD antes de ser concluída. O grupo Diagmax atua principalmente em serviços de diagnósticos por imagem, por meio de 6 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, estado de Pernambuco. Essa aquisição permitirá ao Grupo Fleury expandir a presença estratégica na região, aumentando sua capilaridade para 17 unidades de atendimento e fortalecendo o portfólio de exames, expandindo de forma relevante nossa participação em diagnósticos por imagem. Essa aquisição está em linha com a nossa estratégia de aumentar nossa presença em mercados de crescimento econômico superior à média nacional e com grande potencial de realização de parcerias estratégicas para garantir coordenação de cuidado com um portfólio completo de serviços. Ressalto também que nesse trimestre iniciamos a consolidação dos resultados das 31 unidades de atendimento da marca LAF, recentemente adquirida no Rio de Janeiro. Dentro do nosso processo de integração, já começamos a realizar em agosto o processamento dos exames de todas as unidades de atendimento na nossa própria área técnica do Rio de Janeiro, melhorando de forma relevante a eficiência e qualidade deste processo na marca LAF e garantindo uma importante evolução dos resultados dessa operação. No início de novembro, teremos a conclusão da integração de todo o back-office e front-office da operação. Entendemos que a integração de sistemas e processos tem grande importância para nosso modelo de negócio, nos permitindo atingir níveis de qualidade e eficiência que diferenciam o Grupo Fleury. Com essa integração, teremos 100% das nossas operações em um sistema único, apresentando a mesma acuracidade nos exames diagnósticos em todas as regionais, assim como exercendo nossa excelência em gestão com acesso em tempo real às informações produzidas nas unidades de atendimento. Ainda mais importante, passamos a garantir a integração das informações dos clientes LAF ao nosso Data Lake e conexão integral com nossa estratégia digital para a inteligência de informações e dados. Para o pilar estratégico de medicina personalizada de precisão, demos mais um importante passo com a expansão da oferta de serviços em consultas de aconselhamento genético. Anteriormente, as consultas eram realizadas apenas na cidade de São Paulo, sendo que agora passamos a ofertá-las também nas cidades de Porto Alegre e Salvador. O aconselhamento genético é mais um elemento de nossa plataforma de saúde que visa entender mais sobre o quadro clínico do paciente, o risco do desenvolvimento de doenças hereditárias e o potencial de transmitir condições genéticas para futuras gerações. Isso tudo dentro de um contínuo de cuidado onde nossa equipe de geneticistas presta assessoria pré e pós-exame para médicos, pacientes e parceiros. A formação dessa base de dados genéticos e sua utilização com o que de mais avançado há na bioinformática fazem da solução genômica do Grupo Fleury uma peça estratégica para alavancar nossa plataforma de saúde em um cenário futuro, onde medicina de precisão e personalizada não só trarão benefícios diretos aos pacientes, mas também garantirão desfechos clínicos muito mais custo-efetivos. Também conectado à nossa plataforma, por meio da Santecorp, inauguramos o primeiro de uma série de shared sites de atendimento primário.
Essa solução alia a conveniência, distribuição geográfica e alta satisfação dos clientes já presentes nas unidades da Mais São Paulo, em benefício do usuário que busca serviços resolutivos para a sua saúde, sem os altos custos de estruturas complexas. A estrutura conta com 3 salas exclusivas, totalmente dedicadas à triagem, atendimento clínico e à medicação para clientes Antecorp. Esse modelo coloca o paciente no centro do cuidado, entregando altíssima eficiência para situações de saúde de baixa complexidade, que são as mais frequentes no dia a dia. Todo esse cuidado integrado, continuado e coordenado, sempre baseado na análise e ação a partir de dados pontuais e históricos dos pacientes, traz para a realidade o grande potencial da mudança do modelo de relacionamento do paciente com a cadeia de valor da saúde. Por fim, gostaria também de mencionar os prêmios recebidos pela companhia ao longo do terceiro trimestre, que mostram a força da companhia em sua excelência de execução. Fomos ganhadores do prêmio As Melhores Empresas da Bolsa, organizado pela Infomoney, em parceria com o IBMEC e a Economática, na categoria Saúde. Também fomos reconhecidos no prêmio Empresas Mais, do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a FIA e a Austin Rating, conquistando o 2º lugar na categoria Governança Corporativa em Empresas de Capital Aberto e também o 2º lugar no setor de saúde. Além de ficarmos na 1ª posição no prêmio Best Place to Work da InfoJobs. Eu passo a palavra agora para o Fernando para que ele prossiga com a apresentação de resultados. Estarei disponível ao final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos, e bom dia a todos. Seguimos com a apresentação no slide 5, onde detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. Apresentamos um crescimento da receita bruta no trimestre de 10,8%, somando R$ 818 milhões. As unidades de atendimento apresentaram aumento de 11,7% e aumentaram a participação de 83% para 85% da receita bruta do grupo. Já as operações de B2B cresceram 5,9% no trimestre e representaram 15% da receita consolidada. No acumulado de 9 meses, o crescimento foi de 8,8%, com expansão de 9,1% nas unidades de atendimento e 7,2% nas operações de B2B. No próximo slide, número 6, verificamos com mais detalhe o crescimento do portfólio de marcas. No gráfico à esquerda, observa-se o crescimento total de 11,7% das unidades de atendimento, sendo 8,7% de origem orgânica. A marca Fleury expandiu 6,7%, apresentando pelo 3º trimestre consecutivo melhora em seu crescimento. O desempenho reflete principalmente um mix de ações internas, dentre elas o fortalecimento do relacionamento médico e a melhora na conversão de agendamento de exames. Além disso, temos observado estabilização no número de beneficiários com acesso ao mercado premium. Outro impacto importante na performance da marca decorre do enobrecimento do mix de exames realizados, juntamente com o aumento expressivo da receita com exames de genômica. As marcas do Rio de Janeiro cresceram 23,1%, sendo 8,2% deste aumento de origem orgânica. O desempenho orgânico apresentado reflete a entrada de novos planos na cobertura das marcas, assim como a expansão da oferta de diagnóstico por imagem. Ainda nas marcas do Rio de Janeiro, ressalto que nesse trimestre passamos a consolidar a marca LAF nos resultados. Como o closing da aquisição ocorreu no final do mês de maio deste ano, consolidamos neste trimestre 4 meses do seu resultado. Na marca Mais São Paulo, a expansão de 19,9% da receita vem em grande parte do crescimento concentrado nas unidades inauguradas entre 2017 e 2018, que ainda estão em estágio inicial de maturação. Por fim, as marcas regionais, que consideram as operações no Sul, Nordeste e Distrito Federal, apresentaram um crescimento de 4,4%. Parte importante deste aumento teve origem nas marcas IRN em Natal
e a mais em Recife, que apresentaram incremento de 2 dígitos em suas receitas. No gráfico à direita, detalhamos o desempenho do nosso portfólio de marcas no acumulado de 9 meses. Passando para o slide número 7, destacamos as glosas e receita líquida. Nos gráficos à esquerda, observamos que o indicador de glosas apresentou manutenção do alto nível de eficiência, atingindo 1,4% no trimestre e no acumulado do ano. À direita do slide, verificamos o crescimento de 10,6% da receita líquida no trimestre, totalizando R$ 755,7 milhões e 8,7% de aumento no acumulado do ano. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros e gostaria de ressaltar que em 1º de janeiro de 2019 passamos a adotar o IFRS 16 Arrendamentos. Com o objetivo de apresentar uma melhor comparabilidade entre períodos, mostraremos os indicadores nos próximos slides sem o efeito do IFRS 16. Todos os detalhamentos sobre impactos do IFRS 16 estão em nossas demonstrações financeiras auditadas e no Earnings Release. No próximo slide, número 8, no lado esquerdo, destacamos a evolução dos custos. No trimestre, tivemos incremento de 12,4%, o que representou uma perda na relação entre custos e receita líquida de 113 bips. Os custos com material direto e intermediação de exames cresceram 23,8%, apresentando perda em relação à receita líquida de 120 bips. O efeito presente nessa linha está relacionado ao mix de exames relacionados no trimestre, com a redução na participação da seção automação, que possui margem mais alta, e do aumento da participação das seções especializadas e hospitais. A seção de especializados tem como principais siglas os exames relacionados à área de genômica. Os custos com depreciação e amortização tiveram um crescimento de 17,1%, com piora na relação com a receita líquida de 29 bips, explicada pela abertura de novas unidades. As linhas de custo com pessoal, serviços médicos e ocupação apresentaram melhora na eficiência, mitigando parte dos efeitos que acabei de mencionar. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Nesse trimestre, obtivemos um aumento de 7,2%, com ganho na relação entre as despesas e receita líquida de 34 bips. Também pode ser observado nesse slide a evolução no acumulado do ano dos custos e despesas. Indo para o slide 9, no gráfico à esquerda, observamos que o EBITDA atingiu 196,5 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 8,2%. A margem EBITDA atingiu 26%, com retração de 58 bips em relação ao terceiro trimestre de 2018. Conforme explicado no slide anterior, a pressão de margem EBITDA tem origem no custo dos serviços prestados, sendo parcialmente mitigada pelo ganho de eficiência nas despesas operacionais. Adicionalmente, a entrada da marca LAF no resultado do trimestre também contribuiu para a pressão observada na margem EBITDA. Excluindo os efeitos da entrada da marca LAF, a pressão na margem EBITDA seria de 21 bips na comparação com o terceiro trimestre de 2018, e a margem, nesse caso, totalizaria 26,4% no trimestre. No gráfico à direita, abrimos a comparação acumulada do EBITDA. Excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, atingimos 583,8 milhões de reais, com crescimento de 6,9% e margem de 26,7%. No slide 10, mostramos no gráfico à esquerda o lucro líquido no período, que alcançou 94,8 milhões de reais, com crescimento de 4,9% em relação ao mesmo período de 2018. A margem líquida foi de 12,5%, em comparação a 13,2% no terceiro trimestre de 2018. À direita, demonstramos a comparação acumulada do lucro líquido. Excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre,
atingimos 281,9 milhões de reais, com crescimento de 3,1% e margem líquida de 12,9%. No próximo slide, número 11, do lado esquerdo, apresentamos o gráfico de fluxo de caixa operacional, que registrou 212,8 milhões de reais no trimestre, aumento de 22,6%. A conversão de caixa operacional em EBITDA atingiu 108,3%. Nesse trimestre, o prazo médio de recebimento atingiu 66 dias, com redução de 2 dias em relação ao terceiro trimestre de 2018, o que impactou positivamente o contas a receber. Neste lado direito do slide, apresentamos o CAPEX do trimestre, que totalizou 40,4 milhões de reais, redução de 58,4% diante do terceiro trimestre de 2018. A redução ocorre principalmente em novas unidades, expansão de oferta em unidades existentes e áreas técnicas, em função da diminuição dos investimentos, principalmente cobertura das novas unidades. Aproveito para informar que em outubro inauguramos uma nova unidade da marca Mais São Paulo, no bairro de Moema, com aproximadamente 680 metros quadrados de área de atendimento. Essa nova unidade conta com oferta diagnóstica completa, incluindo ressonância magnética. Com a abertura dessa unidade, a companhia atingiu 54 unidades inauguradas no plano de expansão, número equivalente a 74% do ponto inferior do guidance de abertura, de 73 a 90 unidades de atendimento até 2021. No slide 12, no gráfico à esquerda, o ROIC sem ágio atingiu 38%. Ajustado para os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, o ROIC sem ágio totalizaria 39,4%. No gráfico à direita, mostramos a evolução do NPS, que manteve seu alto patamar, atingindo 77,7% no período. Por fim, no slide 13, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora então a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. A primeira pergunta que temos é do Sr. Joseph, do JP Morgan. Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. A primeira delas é um pouquinho na LAF. O Fernando comentou um pouquinho que o impacto consolidado da LAF. Eu queria entender de vocês quando vocês esperam que a LAF esteja rodando em linha com as operações do Rio de Janeiro, né? Então, aumentar quando você vai estar com essa margem um pouco mais normalizada. E a minha segunda pergunta vai dentro dessas novas avenidas de crescimento, né? Então, a primeira delas é quanto Genômica hoje está representando do portfólio. Parece que isso aqui está dando um bom empurrão na marca Fleury. E o segundo ponto é como é que essas novas iniciativas, principalmente capitaneadas pela Santecorp, com Primary Care e a outra de Day Hospital, já têm contribuído para a receita da companhia. Obrigado. Oi, Joseph, é o Carlos Marinelli. Vou começar aqui das suas 3 perguntas. Eu vou falar um pouco sobre genômica e novas iniciativas. Acho que depois o Leão ele fala um pouco para você aí sobre LAF e sobre essa questão da normalização da margem, né? Primeiro, sobre a questão de genômica, né, a gente tem uma felicidade muito grande de ver como que o mercado ele tem respondido às nossas soluções em genômica. É uma unidade de negócio que tem crescido rapidamente. A gente, hoje, 2019, alguma coisa próxima aí já de 2% da receita do grupo vai estar concentrada em genômica e a gente está crescendo rápido. O maior desafio em genômica é exatamente esses efeitos que a gente vem comentando aí sobre a questão da margem bruta, né? É uma seção que é altamente especializada, ela requer muito investimento do seu ponto de vista de não só de equipamento, kits, mas também de gente especializada. Então é natural que, estando
focado nesse crescimento de genômica, medicina personalizada e precisão, exista, nesse momento, um pouco mais de pressão nessa margem bruta, mas esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser líder em genômica no Brasil, como já somos, e a gente continuar crescendo decisivamente esse mercado, porque a gente acredita firmemente que esse é um mercado que ele agrega a medicina diagnóstica tradicional e vai ser um mercado que vai melhorar muito desfecho para pacientes no futuro e, conectado com a nossa estratégia e plataforma de saúde, isso vai alavancar muito a questão de informação, como isso é utilizado, e a gente ter cada vez uma participação mais diária na vida aí dos nossos pacientes, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. Então, definitivamente é algo que a gente vai continuar investindo. Nesse momento ainda machuca um pouco nessa margem bruta, mas ainda totalmente sob controle e a gente investindo muito em eficiência para que isso se torne cada vez mais margin accretive na companhia. Sob o ponto de vista de Santecorp, inauguramos aí a primeira unidade dos shared sites Santecorp, né? A gente já tinha outros shared sites funcionando de uma outra maneira, mas um shared site puramente Santecorp, inauguramos aí no Tatuapé. Vai haver outras inaugurações, vão haver outras inaugurações nos próximos meses aí de shared sites. É uma iniciativa que a gente também está focando muito no seu crescimento. Santecorp é uma operação que ela tem uma dinâmica diferente da operação de medicina diagnóstica, mas elas estão muito conectadas, elas têm uma capacidade de gerar negócios entre si muito forte. A gente tem visto uma atração muito grande de vários dos nossos clientes, sejam operadores de saúde, sejam empresas que operam no pós-pagamento também desejando esses serviços. Então, é uma alavanca de crescimento da plataforma de saúde Fleury muito grande para o futuro e a gente vai estar anunciando aí brevemente outros shared sites. Sob o ponto de vista de como que isso impacta nos negócios, ainda é pequena, é uma operação que ela ainda é, digamos assim, marginal nos negócios e ela tem essa característica, né? A receita de Santecorp isolada é uma, mas também o impacto dela e o impacto futuro no crescimento da companhia, a gente espera que seja decisivo aí para a construção da plataforma de negócio. Então, continuamos focados em crescimento, tanto em genômica quanto na parte de Santecorp, e acreditamos firmemente que são iniciativas estratégicas, são pilares da nossa estratégia para esse crescimento de plataforma e que vão aí ter aí uma maturidade rápida, provando a nossa capacidade aí de alavancar crescimento brevemente. Joseph, bom dia, Fernando. Sobre o tema de LAF, a gente tem dois marcos principais no processo de integração. Um deles, o primeiro, ele é a internalização dos exames, do processamento dos exames da nossa área técnica. Isso já aconteceu durante esse terceiro trimestre. E o segundo é o tombamento de sistemas, que vai acontecer agora no início do mês de novembro. Então, esse terceiro trimestre, a gente tem ainda custos relacionados com o modus operandi de LAF anterior, onde, por exemplo, os exames eram terceirizados. A gente carrega essa despesa nesse terceiro trimestre. A despesa ela já está parcialmente mitigada no último mês do terceiro tri. Ela não vai acontecer mais no quarto trimestre. E o que a gente vai ter, talvez, de diferente no quarto trimestre vai ser um pouco desse custo relacionado à integração de sistemas. Então, mas a gente já espera que esse efeito de carrego de custos da integração de LAF, ele já seja menor no quarto tri e que a gente entre o primeiro trimestre de 2020 já com uma operação muito mais próxima em termos de margem do que a gente tem nas operações do Rio. Perfeito, muito obrigado, Carlos Fernando. Bom dia. Nossa próxima pergunta é do senhor Tiago Macruz, do Itaú BBA. Tiago, pode prosseguir. Olá a todos, bom dia. Aqui é o Emerson, na verdade. Obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira delas é no sentido de que vocês mencionaram aí, uma estabilização no mercado de planos premium e, além disso, também vocês mencionaram algumas iniciativas internas que ajudaram na melhor conversão
e além de um maior relacionamento com os médicos. Vocês poderiam dar mais detalhes sobre o ramp-up dessas iniciativas? Se vocês acreditam que ainda tem espaço para a penetração delas dentro da companhia, e ajudando aí nos trimestres seguintes? Obrigado. Oi, Emerson, obrigado aí pela sua pergunta. Acredito que sim. A gente tem uma série de iniciativas, e quando eu digo uma série, a gente está falando aí que a gente desce no detalhe de ter, inclusive, algumas dezenas de iniciativas sendo acompanhadas dentro de um escritório de projetos especificamente tratado aí para trabalhar a marca Premium dentro de Fleury. E, como eu te disse, são dezenas de iniciativas e cada uma contribuindo um pouco nessa questão do relacionamento médico, da assessoria médica, de estar mais próximo do cliente, estar mais próximo dos médicos solicitantes. Então, iniciativas, por exemplo, como a questão da intensificação de relatório integrado. A gente tem alguns projetos aí que estão intensificando esses relatórios em algumas especialidades e trazendo para o médico solicitante um conforto muito grande em relação à leitura das informações diagnósticas do seu paciente. Então, a gente está economizando muito tempo do médico no consultório na hora de agregar todas essas informações juntas e passar a informação, fazer a comunicação e gerar o conhecimento para o cliente. E essa é só uma das que a gente está fazendo. A questão das nossas unidades especializadas. A gente vai estar lançando aí daqui a pouco toda uma revitalização da área de pediatria, com novos personagens aí das nossas unidades infantis, uma reestilização das unidades infantis, só que isso é um conforto, logicamente, grande aí para os pais, né, para as crianças, mas a gente tem investido muito forte também no relacionamento com os pediatras. Tem uma relação muito efetiva, porque a gente sabe que é uma especialidade que demanda essa comunicação muito rápida, demanda um conforto muito grande na relação com os pais, então isso tem melhorado bastante. E só para te citar mais uma, a gente realizou, por exemplo, né, nessa semana, todo um trabalho na área de endocrinologia sobre tireoide. Foi um sucesso, a gente teve mais de 100 dos principais endocrinologistas de São Paulo conhecendo mais sobre as nossas evoluções na área de endocrinologia. E isso tudo, e só para citar essas três, dentro dessas dezenas de iniciativas que a gente tem, que cada uma delas está construindo um caminho cada vez mais de penetração de mercado da marca Fleury, como a gente pode observar dentro dos nossos números internos, referentes ao ganho de market share nesse segmento do mercado. Ok, super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Gustavo Oliveira, do UBS. Gustavo, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria voltar na questão da parte do processo genomics. E queria entender um pouco como é que vocês estão pensando sobre o negócio em relação ao impacto que está tendo na tua margem bruta. Acho que tem duas perguntas aqui. Uma é para entender no curto prazo. Vocês falaram eficiência operacional, mas parece que, pela nossa conta, sabendo que você tem só 2% de contribuição na tua venda vindo de genomics, a tua margem de contribuição deve estar negativa nesse produto. Então, eu não acho que... Eu não entendo muito a eficiência operacional. Parece que é mais uma questão de precificação ou ganho de escala. Mas isso pode ser que nem aconteça no curto prazo, 1 ano, 2 anos, quando a gente pensa no rollout e na penetração que vocês querem ter nesse produto. Então, acho que a segunda pergunta é em relação a como é que vocês estão pensando nesse produto dentro da tua plataforma de saúde, não só desse produto, porque é muito fácil você imaginar que esse produto pode continuar crescendo com margem negativa e afetando a tua margem bruta. Então, você tem dificuldade de precificar, de projetar a tua margem bruta daqui para frente, principalmente se esse produto realmente continuar crescendo com impacto negativo, mas eu queria entender como é que vocês estão vendo o impacto que ele pode ter na tua plataforma total, dos dados que você está coletando, dos novos serviços que você vai estar colocando à medida que esses dados são coletados. Obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Carlos, primeiro eu queria deixar uma coisa muito clara para você. A margem de genômica é positiva, ela não é negativa. A gente tem uma prática dentro da companhia, em todas as nossas marcas e no nosso negócio, que a gente compete por qualidade, a gente compete por diferenciação, a gente não compete por preço. Então,
a gente trabalha com preços que muitas vezes eles são, comparativamente com outras operações de genômica no mercado, maiores, mais altos, e a gente trabalha sempre com o que tem de cutting edge, do que tem de mais avançado na parte de genômica. Mas isso não quer dizer que a gente está tendo margens negativas. O efeito que a gente vê em margem bruta, ele está relacionado com um mix que vai muito além de genômica. Como eu disse para você, genômica deve atingir aí 2% do total de receitas do ano, mas é um serviço em ramp-up ainda. Só que o que está acontecendo também? A gente cresce em exames especializados de outras áreas também. E os especializados, eles têm preços maiores e, algumas vezes, têm custos maiores que vão se diluindo ao longo do tempo conforme a gente vai alavancando esses volumes. Então, a característica da nossa empresa de ser uma líder em conteste na parte de qualidade diagnóstica requer que a gente tenha primeiro os novos testes. E fazer esses novos testes faz com que a gente pague esse pênalti de introduzir esses novos testes, ter um custo maior por pouca diluição no primeiro momento, mas rapidamente, com esses testes eles sendo aderidos à prática clínica, você vai conseguindo ter melhores custos e vai diluindo isso. Então, quando a gente vê essa pressão na margem bruta, ela não vem só de genômica. Genômica é um componente que, embora tenha essa pressão, tem margens positivas e outras seções também têm margens positivas, o que não quer dizer que elas sejam acima da média das margens normais. Ou seja, se na média elas forem um pouco abaixo das margens normais, ela já vai colocar esse tipo de pressão. A gente não trabalha com margens negativas. Agora, o que acaba acontecendo é que, conforme o tempo passar, a gente vai conseguir ajustar isso. Um outro tópico aqui também é a questão de mix entre marcas e hospitais. A gente tem preços nas marcas e preços em hospitais que são diferentes, por exemplo, de uma marca Fleury. E isso acaba tendo esse efeito dentro do cômputo geral. Ok? Tá bem claro, Carlos. Só um follow-up nesse tema ainda, antes da segunda pergunta, em relação a como é que você vê a perspectiva para o ano que vem. Você já acha que já daria para ter uma estabilidade em marca, ou ainda o mix, talvez o crescimento das outras marcas possa continuar afetando também? Obviamente você vai ganhar um pouquinho mais de escala no Genomics, isso pode ajudar. Como é que você já vê esse balanço para 2020? Ótima sua pergunta, Gustavo. E a principal mensagem que eu quero deixar com a sua pergunta é a questão de crescimento. A gente tem um foco grande orientado para crescimento nesse momento. O que acontece com isso? Uma fonte de crescimento é ganhar novos negócios, por exemplo, fazer novas aquisições, coisas que a gente já está olhando, mas também incorporar no portfólio novos testes que vão ser os testes de maior valor agregado no futuro. E isso faz, de novo, com que você tenha alguma pressão na margem bruta. Então, a gente está focando primeiro em crescimento, depois olhar como que isso tem de efeito, tentar mitigar esses efeitos dentro de margem, mas é um pênalti que um líder do setor ele tem que pagar. Se eu estou trazendo tecnologia, se eu estou sendo o primeiro a incorporar essas tecnologias, se eu estou desenvolvendo essas práticas de melhor qualidade diagnóstica no mercado, eu pago esse pênalti de repente, começar a trabalhar com uma margem inferior. Eu entendo que a gente vai cada vez mais buscar crescimento e tentar mitigar isso. Os efeitos nas margens, no primeiro momento, eles vão pesar um pouco mesmo. Eu acho que a gente já começa a ganhar. Esse terceiro trimestre o efeito na margem bruta já foi inferior do que no segundo trimestre, mas como a gente vai evoluir isso, depende também de como que a gente vai conseguir mitigar isso no futuro. Tá certo. E em relação à visão um pouco mais de longo prazo, você poderia falar... Ótima pergunta sua também. E com relação a essa questão de visão de longo prazo, é super importante destacar que genômica ela não é mais uma promessa, ela já é uma realidade. E hoje, o grande limitador do uso da informação genômica está muito mais na questão da bioinformática do que necessariamente da questão do sequenciamento. A gente acabou de fazer uma aquisição de um novo sequenciador aí que deve, conectando com a sua primeira pergunta, diminuir alguns custos de processamento que a gente tem, mas é um sequenciador que ele é de última geração e que tem um custo bastante elevado aí de investimento, né?
E a gente está acreditando muito nessa plataforma de genômica e, como eu sempre venho dizendo nas nossas interações, ela é uma plataforma adicional ao que a gente já tem de diagnóstico. Ela abre uma nova avenida de crescimento para complementar com os resultados, digamos assim, tradicionais de medicina diagnóstica que a gente tem. E essa capacidade que a gente tem de atrair clientes para essa plataforma e dos clientes confiarem em nós, os seus dados genéticos, para ter uma resposta pontual, muitas vezes complementada, como eu disse no meu speech, a questão da consultoria de genética, mas que também para o futuro podem gerar novos testes, podem gerar novas análises, podem gerar novos desfechos baseados numa informação genética que a gente já possui dentro da companhia. Ou seja, a gente está simplesmente, como eu costumo dizer, arranhando a superfície em genômica hoje em dia. O limitante hoje em dia é muito mais a questão da bioinformática do que a parte do wet lab, como a gente diz, que é o sequenciamento. Mas a gente tem hoje conexões não só no Brasil, mas como em vários lugares do mundo para trazer o que há de mais avançado em bioinformática para ter cada vez mais essas soluções de genômica para os nossos clientes. Está bem claro. Muito obrigado, Carlos. Lembrando a todos que para realizar a pergunta, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Tobias, do Citibank. Tobias, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia, Carlos. Eu queria só aproveitar e perguntar um pouco a respeito do credenciamento, quer dizer, como é que tem evoluído o credenciamento? Vocês abriram uma unidade agora, não sei se é cedo para falar a respeito disso, mas enfim, o credenciamento como um todo. A segunda pergunta, você acha, quer dizer, com tudo que vocês estão fazendo, essas iniciativas agora, essa tendência que a gente tem visto de aceleração do Fleury, esse número que vocês têm mostrado recentemente é um número que faz sentido a gente olhar daqui para frente? E por final, se você pudesse, você falou até da prioridade em crescimento, e dentro do crescimento tem a parte de aquisições, se você pudesse falar, na medida do possível, alguma coisa a respeito disso, quantas coisas mapeadas, tem coisa próxima, enfim, dá um pouco de highlight para a gente com relação a isso, eu agradeço. Obrigado. Tobias, obrigado pela sua pergunta. Vamos falar aí de credenciamento que você perguntou. A gente continua aí buscando os credenciamentos. Eu acho que uma notícia muito positiva relacionada ao crescimento que a gente teve nesse trimestre e que já vem apresentando aí resultados é Rio de Janeiro. A gente teve aí no começo do ano uma saída de alguns planos, mas também teve agora mais recentemente a entrada de outros, e isso a gente já começa a ver no crescimento orgânico same-store sales aí das unidades do Rio de Janeiro, né, atingindo mais de 8% no trimestre, e quando a gente vê o crescimento total com o LAF batendo aí 23%, inclusive superando aí o crescimento da Mais São Paulo, que era a nossa grande estrela aí em termos de crescimento. E conectando aí com a sua pergunta, a Mais São Paulo teve uma unidade que acabou de ser inaugurada. Era uma unidade que a gente já tinha alguns credenciamentos já negociados para ela, uma unidade que demorou mais tempo do que o usual para ser inaugurada por conta de algumas questões regulatórias que a gente passou por todas e hoje já estão totalmente equalizadas. Mas a gente já está aí rodando essa unidade aí com mais de 50% de credenciamento e temos já um impacto muito positivo, porque ela está num local que pedia uma unidade de a mais, e a gente tem a certeza de que esse cliente de Moema, aí, do mesmo jeito que a gente lá atrás, primeira unidade que a gente abriu do plano de expansão foi em Ambiquara, Fleury, foi um sucesso, essa unidade vai ser um sucesso também. Com relação a aquisições que você perguntou, a gente tem um pipeline, sim. A gente teve a felicidade de ter anunciado aí recentemente de Agmax. A expansão em Recife foi algo super importante para a gente, porque no final das contas é uma região que, quando a gente olha para crescimento de PIB, crescimento da economia, ela é superior à média nacional, e é uma praça dura de competir, sem dúvida nenhuma, mas a gente encontrou lá um ativo muito bem organizado, uma parte técnica dos médicos lá muito diferenciada, e a gente está muito empolgado com essa aquisição, que vai dobrar o nosso tamanho de operação lá na praça de Recife. Com relação a outras, como você sabe, a gente não pode abrir muita coisa, mas o que eu posso dizer é que a gente tem um pipeline bem ativo. A gente tem aí alguma coisa como por volta aí de uns 10 projetos ativos nesse momento, e a gente está bem focado nessa parte de crescimento, tanto em praças onde a gente já atua, como praças onde a gente não atua.
A gente tem olhado o mercado e visto reacenderem boas oportunidades e a gente está muito ativo nessa parte. Perfeito, obrigado. E sobre a Fleury, especificamente, se pudesse falar um pouco a respeito do como é que você está enxergando agora essa marca daqui para frente, o crescimento? Olha, Fleury, eu acho que a gente, uma felicidade de poder falar aí de Fleury nesse momento crescendo, voltando a crescer, de acordo com com as nossas análises, ganhando market share novamente de forma bastante forte e consistente ao longo do tempo. É uma marca que tem um nível de satisfação do cliente muito alto, um churn de cliente muito baixo. Quando você olha para você tira a parte da questão da queda do mercado premium, você tem um churn de cliente muito baixo, ou seja, o cliente que vai em Fleury, ele vem, gosta e volta. E quando a gente pensa na fortaleza dessa marca, ela tem um custo de aquisição super baixo, porque, na verdade, o cliente, quando ele tem acesso a um plano premium, ele acaba utilizando a marca Fleury porque é uma marca de desejo em saúde. E é exatamente essa alavanca de uma marca de desejo em saúde, uma marca que é muito reconhecida por satisfação do cliente, pelo cliente gostar, voltar e recomendar, que a gente abre outros serviços. Na parte de plataforma de negócio de saúde, a parte de infusão, a gente tem crescido muito bem. Esse tem sido um mês aí que tem deixado a gente muito empolgado com as perspectivas desse negócio de infusão, utilizando a idle capacity, capacidade ociosa que a gente já tinha nas unidades por conta de horários e uma série de outros fatores. E também na questão de plataforma, o Day Clinic nosso, ele está tendo um ramp-up super bom. Quando a gente pensa aí nos credenciamentos que a gente já está colocando para dentro, o número de médicos credenciados para operarem no Day Clinic, então só deixa a gente cada vez mais empolgado para desenvolver cada vez mais intensamente a plataforma de saúde baseada na marca Fleury. A gente vê essas possibilidades de uma plataforma de uma maneira transformadora para o futuro, sob o ponto de vista de entrada em novos ramos de saúde, com uma marca forte que tem penetração e o cliente deseja utilizar outros tipos de serviços. Perfeito, está ótimo então. Obrigado, bom dia. A nossa próxima pergunta é do senhor Fred, do Bradesco. Fred, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, só falar um pouquinho da margem ali no B2B. Teve uma ligeira também pressão nessa margem, enfim, só queria entender um pouquinho da dinâmica, talvez aí com os novos contratos entrando, que tem um ROIC mais alto, mas uma margem menor, então só entender como é que fica daqui para frente. E a segunda, acho que é mais um update, né, enfim, só como é que ficou a estrutura da empresa depois da saída dos dois diretores que vocês anunciaram, se aquelas áreas vão ser incorporadas por outras, enfim, acho que principalmente é na parte de TI / análise de dados, com a genômica ganhando relevância, imagino que seja uma área cada vez mais importante. Então só entender como é que ficou a estrutura. Obrigado. Oi, Fred, é o Carlos. Eu vou começar a resposta sua sobre essa questão da update de estrutura, depois o Fernando ele completa aqui com a questão do margem B2B que você perguntou. Com relação à estrutura, as duas posições de diretoria executiva que a gente tinha anteriormente, que acabaram saindo da empresa, a gente não repôs essas duas posições de diretores executivos, porém, as estruturas que haviam embaixo, elas permanecem intocadas, inclusive algumas delas continuam tendo investimento cada vez maior, especificamente na área de negócios, onde a Giane assumiu todos os negócios da companhia. A gente tem fortalecido a primeira linha da Giane para ter uma presença muito forte e sênior em todas as regiões onde a gente está presente, inclusive na marca Fleury. Isso a gente pode observar pelo crescimento consistente que a gente vem entregando nos números aqui e eficiências que a gente vem trazendo em várias iniciativas. E com relação à parte que a gente tinha de estratégia e inovação, as estruturas que estavam embaixo do diretor executivo, elas permanecem intocadas. A gente está reforçando a parte de marketing, a gente está reforçando bastante a parte de inovação e estratégia, principalmente para dar conta de tudo que a gente tem para o futuro e que a gente espera de crescimento com a questão da plataforma Fleury de negócios em saúde. E, na verdade, a gente está acelerando todos esses investimentos. E isso a gente pode ver aí na questão do Fleury Lab, que em menos de um ano já tem entregas importantes e relevantes para a companhia. A gente pode ver na questão da genômica
que tem crescido a taxas muito importantes e os nossos profissionais têm estado cada vez mais, não só aqui aprimorando processos e serviços, mas também no Brasil inteiro, fazendo conexão com médicos, outros serviços diagnósticos, outros serviços hospitalares, inclusive no exterior, para atualização e busca de novas tecnologias. Então, com relação à estrutura, o fato da gente não ter mais as duas posições de diretoria executiva, na verdade, deu uma concisão até maior aí entre o time executivo nosso, uma rapidez maior para alguns assuntos, e a gente continua investindo fortemente na parte de estratégia, inovação e marketing, e também numa parte que está dando mais agilidade de decisão dentro da estrutura de negócios com o fortalecimento da primeira linha da Jeane. Ou seja, o foco da companhia é total crescimento nesse momento. Fred e Fernando, sobre o tema de B2B, a gente tem, acho que a pergunta é boa porque a gente conecta um pouco com a discussão de margem bruta da companhia desse trimestre. Essa pressão na margem em B2B tem uma parcela relevante dela que impacta então a margem bruta, que já foi objeto de algumas perguntas anteriores. O negócio de B2B ele tem uma dinâmica específica, né? Eu acho que essa pressão de margem específica desse trimestre ela está totalmente relacionada com um crescimento num patamar um pouco menor do que o crescimento que a gente viu nos 2 trimestres anteriores, né? A operação em hospitais ela cresceu pouco acima de 4% nesse terceiro trimestre e no acumulado do ano esse crescimento está acima de 6%. Né? Então a gente teve nesse terceiro trimestre questões específicas e de novo, acho que elas são bastante pontuais por conta da dinâmica desse negócio. A gente depende na realidade da performance de cada um dos hospitais que a gente tem contratado. Isso não está relacionado com perda de contratos, né? Mas é uma dinâmica muito específica e eu entendo que ela é um pouco pontual nesse trimestre. Então não é nada que acenda uma luz vermelha aqui para a gente está confortável com a dinâmica do negócio como está. Agora, efetivamente, sim, nesse trimestre, pontualmente, houve pressões específicas. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Fernando. Lembrando a todos os participantes aqui, para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Aguarde enquanto coletamos algumas perguntas. Como não há mais perguntas, encerramos agora o momento de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir. Gostaria de finalizar o nosso call reforçando nossa visão de crescimento do portfólio de marcas, assim como o desenvolvimento da plataforma de negócios em saúde, com impacto crescente na composição dos serviços da companhia e de alto valor estratégico para a nossa competitividade. Aproveito essa oportunidade para convidá-los para participarem da 9ª edição do Fleury Investor Day, que será realizada no dia 9 de dezembro em nossa sede. Estamos preparando um evento para compartilhar com mais detalhes a nossa visão de futuro da companhia e do setor de saúde, dentro de um modelo de coordenação de cuidados e proximidade com pacientes cada vez mais evoluídos nos nossos investimentos. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. O conference call do Grupo Fleury está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.